E vamos a mais uma aula de geografia. O que temos para hoje? 2 videozinhos, parte 1 com o mundo desenvolvido nos aspectos sociais, página 244, 224 e 242 na apostila de vocês, geografia. Mundo desenvolvido, controle da globalização, 250 a 257, parte 2, será o segundo vídeo. E na sequência deixarei 2 atividades para que vocês realizem durante a aula e amanhã eu posto a resolução. Vamos falar então desse país desenvolvido. O que a gente vai falar especificamente? Na verdade, engloba um grupo de países que concentram a maior riqueza do mundo. Embora já tenham inúmeros aspectos positivos de qualidade de vida, inclusive, vem sofrendo algumas transformações que possam recorrer a alguns problemas no futuro, como, por exemplo, queda do crescimento vegetativo, envelhecimento da população, falta de mão de obra qualificada e desemprego dos imigrantes que chegam ofertando uma mão de obra com baixa qualificação, aumento do índice de imigração, logo a xenofobia, perseguição dos imigrantes. Aqui temos uma imagem que demonstra um pouquinho mais desse cenário global, está no livro de vocês. Resultado da globalização, da urbanização, aumento do número de idosos, dos desempregados, e aqui o imigrante no subemprego, desenvolvendo atividade que exige menor grau de qualificação, ou nenhum, inclusive, logo cai na categoria do subemprego, desenvolvendo atividades que exigem um esforço físico muito acentuado, e normalmente a remuneração não segue os padrões médios de remuneração que deveriam seguir. Se ficar comprometida a visualização, acompanha lá no livro, tá? É só uma demonstração. Urbanização não é um processo recente, diferente de nós, países subdesenvolvidos, já encara esse processo desde a Revolução Industrial, também sofreu com uma série de problemas sociais e ambientais que hoje são vivenciados mais pelos países subdesenvolvidos, mas como eles se urbanizaram antes, eles passaram por esses problemas antes e muitos deles já foram superados hoje, nem todos, mas grande parte sim. O que a gente vai ter historicamente falando? Surgimento do setor secundário da economia, das indústrias, logo intensificação do êxodo rural em busca de trabalho nesse novo setor e o rápido crescimento urbano que incham as cidades e resultam nos problemas sociais. Quais problemas? Por exemplo, dificuldade de abastecimento das populações, falta de saneamento básico, rede de transporte que não dá conta, insuficiente, falta de moradia, poluição hídrica, insuficiência aí de abastecimento de energia. Nossa, mas nós estamos falando mesmo em países desenvolvidos? Sim, estamos. Eles também encararam parte de problemas que são vivenciados hoje por nós. Hoje, o que a gente fala um pouco mais? Os países desenvolvidos, o crescimento urbano é baixo, porque ele já está praticamente estagnado. Mais de 75% da população já vive no ambiente urbano dentro desses países. E há uma projeção de crescimento ainda, porém muito menor que o ritmo dos países subdesenvolvidos. A gente já mostra um gráfico aqui. Falando um pouco mais desse desequilíbrio na distribuição populacional. 70%, um pouco mais, 70% da população hoje é urbana. Das que vivem nos países desenvolvidos, tem uma tendência de passar de 76% para 86% até 2050, e como eu já disse, o ritmo de crescimento é muito maior nos países subdesenvolvidos, que hoje encaram o ritmo urbano de aproximadamente 45%, podendo chegar em 2050 a 67%. Quanto mais escuro o tom aqui no mapa, maior é o número de populações que vivem nas cidades, ou seja, acima de 75%. Então a gente vê essa realidade. Ficou comprometido a definição? Acompanha que esse mapinha também é do material, tá? Estados Unidos, Canadá aqui, alguns países europeus, alguns países emergentes também apresentam níveis de urbanização bastante elevados, querendo chegar próximo ao 100% aí, Por quê? Porque problemas como, por exemplo, o envelhecimento da população acontecem mais nos países desenvolvidos, porque eles já passaram, como eles se industrializaram antes dos países subdesenvolvidos, eles já passaram pelas 3 fases do crescimento vegetativo que nós já trabalhamos em sala.
sendo que a maioria deles estão aqui, ou na terceira ou na quarta fase. Terceira fase, tem crescido a taxa de natalidade, por sua vez, há uma melhora na qualidade de vida da população, eleva a expectativa de vida, acumula maior número de idosos na composição da população, logo, há uma tendência de aumento da mortalidade, porque por mais que a gente viva com qualidade, tem uma hora que biologicamente o corpo descansa, não tem jeito. Os países que estão na quarta fase são aqueles que já tiveram um decréscimo muito significativo da natalidade, logo tem poucos jovens e muitos idosos na população, que também com uma qualidade de vida significativa, uma hora os registros de morte começam a ser maiores, as taxas de mortalidade são maiores do que as taxas de natalidade, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. Isso gera um desequilíbrio, com certeza. A começar aqui pelas consequências do envelhecimento. Faltam jovens com menos de 20 anos. Por que seria importante? Porque esses jovens iriam repor a parcela de idosos que estão se aposentando no mercado de trabalho. Então, eles supririam a demanda de mão de obra daqueles que estão se aposentando. Essa falta de mão de obra acaba não conseguindo repor a parcela aposentada e como a parcela aposentada é bem elevada, aumenta o gasto público com a Previdência Social. Por quê, gente? No sistema previdenciário, vamos até tomar como base o nosso, hoje eu sou uma trabalhadora ativa e da minha renda mensal é descontada uma parcela do meu salário para minha poupança, digamos assim, para o meu investimento no futuro na aposentadoria. Porém, esse dinheiro não fica parado numa conta, ele está servindo para pagar os gastos previdenciários dos que estão aposentados hoje. Porém, quando eu me aposentar, o governo precisa me garantir esse salário de aposentada. Se faltam jovens para trabalhar e adultos para trabalhar, como eu trabalho hoje, tenho um desconto da minha folha para pagar os aposentados atualmente, quando eu estiver aposentada faltando jovens, haverá uma descompensação do ritmo de desconto da aposentadoria. Então vai faltar dinheiro nos cofres previdenciários para pagar os idosos, para pagar os aposentados. Então o governo vai ter que garantir, por lei, né, não tem como isso não acontecer, ele começa a ter que retirar recursos de outros setores que seriam importantes de investimento também, como saúde, segurança, educação e etc. Ok? Os fluxos migratórios. Desde o século XXI, o mundo vivencia um aumento significativo do fluxo migratório. A cada ano há um aumento desses fluxos. Nós passamos aqui de 172 milhões e 15 anos depois atingimos o número de 244 milhões. São fluxos migratórios muito elevados. Grande parte deles acontecem para países desenvolvidos, mas também para países emergentes, países subdesenvolvidos que apresentam condições de vida um pouco melhor. Então, observem que os Estados Unidos aqui está de longe absorvendo maior quantidade de imigrantes, mesmo tendo políticas migratórias bastante severas, né? tem mudado um pouco, tem sido bem forte, digamos assim, essa política para tentar impedir a imigração, principalmente a ilegal. Mesmo assim, ele ainda, em 2015, estava no ranking aí, eu tenho certeza que, embora seja um dado de 2015, ele ainda esteja, esse material também está na apostila, seguido aí, bem distante, mas ainda seguido pela Alemanha, pela Rússia, a Arábia Saudita, que tem um contexto econômico bastante significativo da exploração do petróleo. Então, países emergentes como países desenvolvidos atuam nesse cenário de absorção de parte desses imigrantes, né? Verdinho aqui os desenvolvidos, marronzinho aqui os subdesenvolvidos. Essa população imigratória, na composição da população, ela é bastante importante. Por quê? Porque esses imigrantes, eles ativam a economia, eles dão um aquecimento à economia, tanto para os países onde eles migraram, quanto para os países de onde eles emigraram. Migraram a entrada e emigraram a saída. Por quê? Porque eles acabam servindo como mão de obra barata, o que é interessante, dependendo da profissão que ele vai exercer, que não exige grande grau de qualificação. Então, mão de obra barata, sendo absorvido pelo mercado de trabalho, ele é um consumidor no país onde ele está, e vai ter que consumir, então ele gasta dentro desse país, e ele também envia remessa financeira, ele também envia parte desse salário para as famílias que ficaram no país
de origem, que ficaram no país de onde eles emigraram. Essa renda para os países de onde ele migrou, né, não foi gerada dentro do país, porém vai ser gasta lá. Então ele dá uma dinâmica à economia. Falar do desemprego, nem todos os imigrantes ou trabalhadores, né, que estão disponíveis ao mercado de trabalho conseguem emprego. Por quê? Eu já disse na última aula que hoje a gente já vivencia o desemprego estrutural, tem mais trabalhadores disponíveis no mercado do que vagas de emprego. Então, a gente sempre vai ter que lidar com a questão do desemprego, tentando diminuir os efeitos desse desemprego, mas a gente quando fala, né, o que é esse desemprego, ele ocorre sempre que a oferta de emprego é menor do que o número de pessoas procurando trabalho. Há algumas formas, dois aspectos mais significativos de nós medirmos esse desemprego. Como o desempregado está sem trabalhar não por desejo próprio, mas porque ele não consegue se recolocar no mercado de trabalho, talvez por condições de baixa qualificação, baixa escolaridade, e ainda são desempregados aquelas pessoas que embora elas componham a força de trabalho, a PIA, elas não conseguem emprego. Como assim? Crianças não são desempregados, gente. Quem é desempregado? A PIA, a população em idade ativa. No Brasil, oficialmente, trabalhador, PIA, população em idade ativa, ela se torna a partir dos 16 anos. Abaixo disso são jovens, né, e crianças. Não trabalham, não devem trabalhar por lei, né, não devem trabalhar e, por sua vez, não entram nessa qualificação do total de desempregados do país. Algumas formas de desemprego. Desemprego estrutural é aquele provocado pela mecanização, pela modernização, incremento tecnológico na linha de produção. Então, foi um desemprego planejado, digamos assim, porque o empresário, né, ele estrutura e precisa até haver um planejamento para o investimento que ele vai realizar na automação do seu setor industrial, disponibilizando vagas aqui para o mercado de trabalho. Então, o desemprego estrutural é fruto das tecnologias, da automação industrial. E o desemprego conjuntural, qual é a diferença? É um desemprego que a gente diz que ele não é planejado e ele pode ser irreversível. Por quê? Porque ele é fruto de crises financeiras ou de desastres ambientais. Um país que sofreu lá com um forte furacão. Ali, temporariamente, até que o local que o furacão exerceu com maior força se reestruture, havendo essa reestruturação, ele abrirá possibilidades para as pessoas se recolocarem no mercado de trabalho. O mesmo acontece com as crises. O país está passando por uma crise financeira, fecham empresas, né, aumenta o desemprego. Logo, quando ele sai dessa crise, há uma tendência de aberturas de novos postos de vagas e uma recolocação no mercado. Então, o desemprego conjuntural é aquele temporário, que pode ser provocado por crises ou por desastres naturais. O subemprego, gente, ele classifica todo trabalhador que está no mercado de trabalho, mas ele recebe uma remuneração abaixo da média salarial. Como assim? No Brasil, todo trabalhador que realiza alguma atividade remunerada e recebe menos de um salário mínimo, já começa que ele não estará trabalhando legalmente. É uma forma de trabalho informal, a gente chama. Por quê? Porque todo trabalhador formal, que está na formalidade, ele não pode exercer uma atividade ganhando menos de um salário mínimo, por lei, no nosso país. Então, se ele já recebe menos de um salário mínimo, é porque ou ele ficou desempregado, não conseguiu recolocação no mercado de trabalho e teve que desenvolver algumas atividades por conta própria, e a sua remuneração no final do mês acaba não somando a média da população, ou até mesmo não atinge o salário mínimo. Para essa aula, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Depois tem a orientação da atividade 2 sobre esse tema. Vão lá. Mas antes, me aguarde que eu volto com a aula 2. Até já!